Josué foi um dos grandes nomes da Bíblia, um dos grandes heróis da fé. No vídeo de hoje, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre sua história, que é repleta de eventos marcantes e muito importantes, não só para o povo de Deus da época, mas também para nós, nos dias de hoje. Vamos ver como a fé, coragem e liderança de um homem forjaram o destino do povo de Israel. Se você quiser saber mais sobre esse grande exemplo de responsabilidade e fidelidade a Deus, esse grande líder militar, e como as atitudes dele podem agregar valor espiritual à sua vida hoje, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, vamos começar. Josué, cujo nome significa Deus é a salvação, nem sempre foi chamado por esse nome. Seu nome era Oséias, que significa salvação em hebraico. Oséias era filho de Num e tinha vivido no Egito sob a opressão dos faraós, até que Deus enviou Moisés para libertar os israelitas da escravidão. Josué foi o sucessor de Moisés e se tornou líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Sua trajetória começou a desenhar-se quando, entre a multidão de Israel, ele foi escolhido como um dos 12 espias enviados para explorar a terra de Canaã. No entanto, Josué se destacou por estar sempre junto a Moisés, absorvendo com humildade as lições de liderança que seu antecessor lhe oferecia. Ele acompanhou Moisés na travessia do Mar Vermelho, na peregrinação pelo deserto, na recepção dos 10 mandamentos, na construção do tabernáculo e em outros eventos pontuais que veremos mais adiante. Em Números capítulo 27, versículos do 12 ao 23, e em Deuteronômio capítulo 31, versículos do 1 ao 8, podemos encontrar menção de como Deus escolheu Josué para substituir Moisés, que não poderia entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Seguindo as orientações de Deus, Moisés o apresentou ao sacerdote Eleazar. Impôs as mãos sobre Josué, o apresentou ao povo como o novo líder e o encorajou a ser forte e corajoso e a sempre obedecer às leis de Deus. Vale muito a pena a leitura dessas duas passagens na Bíblia. Quando Josué conduziu os israelitas à vitória e à posse da terra prometida, eles enfrentaram desafios semelhantes àqueles que você encara hoje. Apesar do profundo luto pela perda de Moisés, os israelitas aprenderam a amar e a respeitar seu novo líder, compreendendo suas próprias fraquezas ao equilibrar o medo dos inimigos com a fé em Deus. Com a liderança de Josué, os israelitas aprenderam a buscar a ajuda do Senhor, mesmo quando esta se apresentava de maneiras inesperadas. Descobriram que o pecado de um indivíduo poderia impactar toda a comunidade. Tornaram-se vigilantes ao recordar como Deus os conduziu e cuidou deles de maneira poderosa. A primeira grande prova de Josué como líder foi a travessia do Rio Jordão. E isso aconteceu após a morte de Moisés, quando o povo de Israel estava prestes a alcançar a terra prometida. A travessia do Rio Jordão simbolizou não apenas uma mudança geográfica, mas também uma transição na liderança e na história de Israel. E agora os olhos de Israel estavam fixos em Josué. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse para os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. E assim aconteceu. Deus parou a correnteza do rio e abriu um caminho seco para o povo passar. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Deus entraram na água e ficaram parados no meio do rio, enquanto todo o povo passava em terra seca. Depois que todos atravessaram, as águas voltaram a correr normalmente. Depois que o povo de Israel atravessou o rio Jordão, já em Canaã, Josué, como primeira reverencia a Deus na terra prometida, ordenou que 12 homens, um de cada tribo, apanhassem 12 pedras do meio do rio
e as erguessem como um memorial do milagre de Deus. Em seguida, ele renovou a aliança com Deus e circuncidou todos os homens que nasceram no deserto, pois eles não haviam sido circuncidados durante as peregrinações. Josué também celebrou a Páscoa com o povo e comeu dos frutos da terra de Canaã. E o maná que os alimentou por 40 anos parou de descer do céu todas as manhãs. E depois de todas essas coisas, começaram a conquistar as cidades dos cananeus. E em seu primeiro desafio estava a imponente muralha de Jericó. Marco difícil e complicado que pôs à prova a liderança e a autoridade de Josué. A estratégia inspirada por Deus de circundar a cidade durante 7 dias, até que as muralhas desabassem com o som das trombetas, revelou a dependência de Josué na orientação do Senhor, e assim, toda a comunidade israelita elevava a fé e também a dependência de Deus, pois seguiam o exemplo de seu líder. Vale ressaltar aqui que o povo que Josué liderava não era mais o mesmo que saiu do Egito. Conforme vimos em vídeos anteriores, toda aquela geração que foi libertada da escravidão do Egito não existia mais. Eles desobedeceram e pecaram contra Deus que, como repreensão, não os deixou entrar na terra prometida. Somente Josué e Calebe. Se você chegou até aqui, está acompanhando o vídeo, mas ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. A sua inscrição é de suma importância, pois ajuda a ter vídeos novos toda semana. Voltando. Josué teve grande poder de influência e liderança ao chegar o momento de dividir a terra prometida entre as tribos de Israel. Ele fez isso por meio de sorteio, onde cada tribo recebeu um pedaço da terra para habitar e cultivar, fazendo-se cumprir assim a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, ainda havia muitas terras a serem conquistadas e muitos inimigos a serem derrotados. Josué advertiu o povo a se manter fiel a Deus e renovou a aliança com ele. Muitas foram as batalhas e reis vencidos pelo povo de Israel sob a liderança de Josué. Entre essas batalhas estão os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Alguns dos reis e cidades que foram vencidos por Josué e os israelitas foram o rei de Jericó, o rei de Ai, os 5 reis dos amorreus, o rei de Hazor e seus aliados e outros 31 reis, conquistando assim toda a terra prometida. Sem dúvida, Josué foi um grande comandante militar e desempenhou um papel fundamental na conquista da terra prometida. Uma das batalhas que obteve grande destaque foi a batalha em que Josué orou e o sol parou. Sim, o sol literalmente parou. A batalha contra os 5 reis amorreus, que atacaram a cidade de Gibeão, aliada de Israel. Josué liderou o exército de Israel em socorro de Gibeão e derrotou os inimigos com a ajuda de Deus, que lançou pedras de granizo sobre eles e fez o sol e a lua se deterem no céu por quase um dia inteiro. Esse foi um milagre extraordinário que demonstrou o poder de Deus e a fé de Josué. Algumas autoridades bíblicas contemporâneas interpretam Josué como um precursor do modelo de liderança que Jesus ofereceu ao resgatar-nos do pecado e da morte, guiando-nos em direção ao descanso espiritual. Existem também alguns pontos de comparação entre eles. Apesar de Josué ser um homem de guerra, um conquistador, um líder militar. Esse perfil era o que Deus precisava na ocasião para o estabelecimento do seu povo na terra prometida e para o cumprimento de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo assim, podemos comparar, mesmo que grosseiramente, Josué e Jesus nos seguintes aspectos. Josué e Jesus têm nomes semelhantes, pois ambos significam Salvador, ou o Senhor salva. Josué é a forma hebraica e Jesus é a forma grega do mesmo nome. Josué e Jesus foram líderes do povo de Deus, que os conduziram à terra prometida. Josué liderou a conquista de Canaã, a terra física que Deus prometeu para os israelitas. Jesus liderou e lidera a salvação espiritual, que dá acesso ao reino de Deus. Josué e Jesus foram obedientes à lei de Deus e à sua vontade. Josué meditou na lei de Deus e a cumpriu fielmente. Jesus guardou perfeitamente a lei de Deus e se submeteu à sua missão. Josué e Jesus foram libertadores que salvaram pecadores. Josué salvou Raabe, a prostituta, e os gibeonitas que enganaram Israel da destruição.
Jesus salvou e salva todos os que creem nele, mesmo sendo pecadores, da condenação. Josué e Jesus foram guerreiros que venceram seus inimigos. Josué derrotou os cananeus, que ocupavam a terra prometida. Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo, que impediam o acesso a Deus. Josué liderou o povo de Deus à terra prometida, a terra de Canaã, enquanto que Jesus lidera o novo povo de Deus para a verdadeira terra prometida. Nos últimos dias de sua vida, Josué reuniu as tribos de Israel para um discurso memorável. Com as colinas testemunhando e o eco das promessas reverberando, Josué recordou as maravilhas de Deus, desde a libertação do Egito até a conquista de Canaã. Sua exortação final ressoou como um eco na alma de cada israelita. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao morrer com 110 anos, Josué foi sepultado nos montes de Efraim. Seu exemplo de conduta íntegra e obediência a Deus continuou a influenciar gerações posteriores. Josué serviu como modelo para todos os futuros reis de Israel. Ele foi um líder que possuía o Espírito do Senhor e tinha uma sanção profética. Ele era tanto um gênio militar quanto um gigante espiritual. Ele despertou a fé do seu exército por cerimônia, palavra e vida, e exigiu dos israelitas obediência exata à palavra do Senhor. Josué, o líder escolhido por Deus para a última etapa da jornada de Israel, ilustra por meio de seu exemplo o que é possível alcançar ao permanecer fiel a Deus, superando o medo e respondendo ao seu chamado. Assim, Josué deixou um legado imortal. Sua jornada de sucessor a líder tornou-se uma fonte de inspiração para gerações futuras. A saga de Josué é mais do que um capítulo na história de Israel. É uma lição eterna sobre fé, coragem e liderança centrada em Deus. Diante dos desafios que todos nós enfrentamos em nossas jornadas, a vida de Josué na Bíblia se destaca como um testemunho realista de fé e coragem. Josué não foi um herói imune ao medo ou às incertezas, mas sim alguém que, em meio às adversidades, escolheu confiar em Deus e seguir seus caminhos. Assim como Josué liderou os israelitas rumo à terra prometida, encarando inúmeras dificuldades, somos convidados a buscar inspiração em sua história. Em vez de romantizar as batalhas e os triunfos, enxergamos na vida de Josué um chamado para a autenticidade e a perseverança. Em momentos de temor diante dos desafios desconhecidos, recordemos a exortação de Deus a Josué. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Josué capítulo 1, versículo 9. Essa promessa ressoa ainda hoje, convidando-nos a depositar nossa confiança em Deus, superando as hesitações que podem surgir em nosso caminho. Josué não enfrentou suas batalhas sozinho, e assim também não estamos sozinhos em nossas lutas. A jornada de Josué destaca a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo quando a jornada parece íngreme. Não é sobre ignorar o medo, mas sobre enfrentá-lo com uma fé inabalável. Ao confrontar os desafios que a vida nos lança, busquemos, como Josué, uma fé que transcende as circunstâncias e uma coragem que emana da certeza de que o Senhor está conosco. A história de Josué não é um conto idealizado, mas um relato autêntico de como a confiança em Deus pode transformar o comum em extraordinário. Portanto, que a vida de Josué sirva não como uma narrativa inatingível, mas como um incentivo prático para enfrentarmos nossos próprios Jordões, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, podemos conquistar terras prometidas e superar obstáculos que parecem intransponíveis. Que a fidelidade e a coragem demonstradas por Josué inspirem cada um a caminhar com ousadia, mantendo os olhos fixos naquele que é verdadeiramente digno de nossa confiança, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.